Pessoal, nessa aula 5 a gente vai ver a primeira aula sobre a Grécia Antiga. Quanto à geografia, a gente destaca que a Grécia ela ocupa a Península Balcânica, na Europa. Em seu maior momento de expansão na Antiguidade, ela vai chegar a dominar 4 regiões diferentes. A gente tem a Grécia continental, que é o interior da península. A Grécia peninsular, que é o litoral da península, e era a região mais fácil de ser habitada, portanto tinha uma densidade demográfica maior. A Grécia insular, que é o conjunto de ilhas dominadas pela Grécia, e a Magna Grécia, que é um conjunto de colônias que, durante uma fase de expansão, a Grécia conseguiu fazer nos litorais vizinhos à sua península. O primeiro período é o período pré-homérico. Ele é o mais difícil de ser estudado porque nós temos menos fontes sobre ele. Acaba que o estudo sobre o período pré-homérico é feito sobre achados arqueológicos. Nesse momento, aqueus, jônios, eólios e dórios, que chegam por último, chegam até a Península Balcânica e eles vão dar origem ao povo grego. Esses 4 povos vão formar uma civilização que é conhecida como civilização micênica. Nesse momento, a Grécia continental ela é praticamente dominada pela ilha de Creta. Esse domínio era demonstrado no mito do Minotauro. Por volta de 1400 a.C., os aqueus do continente conseguem inverter essa relação de domínio. É onde, no mito do Minotauro, nós temos o príncipe Teseu, que vai até o labirinto do Minotauro, em Creta, e mata o monstro. Nessa escultura grega aqui, a gente vê a representação desse mito. Com a chegada dos dórios até a Grécia continental, boa parte dos povos acabam fugindo, porque os dórios eram um povo extremamente guerreiro e eles vêm para conquistar o território. Esse momento, a gente tem uma conquista de território maior pelos povos gregos, já que eles fogem para outros territórios. Ele é chamado de primeira diáspora. Depois nós temos o período homérico, ali por volta de 1200 a.C. até 800 a.C. Esse período é muito estudado através das obras do Homero, o poeta grego, que escreveu a Ilíada e a Odisseia. É claro que a gente não acredita que os deuses gregos ficavam interferindo nas batalhas, como acontece na Ilíada e na Odisseia, mas essas obras são utilizadas para termos uma ideia dos hábitos e costumes dos gregos, assim como seu comportamento militar, seus comportamentos de liderança. Nesse momento, nós acreditamos que a sociedade era organizada com uma base familiar, chamada genus, que era formada por junções de famílias e tratavam a terra como uma propriedade coletiva. A liderança pertencia a um pater, que era o homem mais velho da família. O conjunto de gêneros, quando eles cresciam e acabavam encostando um no outro, formavam as fátrias, e o conjunto de fátrias, por sua vez, formavam tribos. O crescimento demográfico dos gêneros fez surgir a ideia de propriedade privada. Os pátrios e a sua família passaram a controlar a terra. Esse é o início da desigualdade social na Grécia Antiga. Surge então uma ideia de aristocracia, que é baseada no nascimento. A posse da terra se baseava no nascimento. Se você pertencia à família do pátrio, você tinha acesso à posse da terra. Caso contrário, não. Esse início de organização de poder político vai marcar a passagem para o período arcaico, que é quando vão surgir as cidades-estado. O crescimento demográfico acaba fazendo com que ocorra a segunda diáspora. É nesse momento que nós temos a Magna Grécia. Parte da população da Grécia acaba indo maritimamente até outros territórios e habitando o litoral da Ásia Menor e da Península Itálica. Então, em 800 a.C., nós temos o começo do período arcaico, que vai até 500 a.C. Nesse momento, acontece uma centralização política das tribos, formando as cidades-estados. É importante frisar que a Grécia nunca foi uma nação unificada. Ela era dividida em cidades completamente independentes uma das outras, que os gregos gostavam de chamar de polis. O relevo do território grego dificultava a unificação, mas não dificultava a comunicação o suficiente para que eles não desenvolvessem bases culturais muito parecidas. A escravidão era um conceito muito presente em praticamente todas as cidades da Grécia. Geralmente ela era feita através de guerra. Esse fator fez com que a rivalidade entre as cidades, principalmente as vizinhas, fosse muito constante. Aqui nós temos um mapa da cidade de Atenas e ele vai dar mais ou menos o modelo de como as cidades gregas se construíam. Nós temos a Acrópole, o território mais alto, onde nós temos os prédios governamentais e o principal templo da cidade. A Ágora, que também é uma praça, é o local do cidadão. É onde os membros que podem ter um poder de decisão político se reúnem para discutir o que eles pretendem para a cidade. É também onde fica o mercado. Essas escolhas de locais, elas são mais ou menos estratégicas, já que o território mais alto, para quem tem algum conhecimento militar, é o mais facilmente defendido.
Aqui nós temos um mapa que marca as principais cidades-estados gregas, mas nós sempre destacamos as duas mais fortes, Atenas e Esparta. Atenas ela tem uma origem jônica, um daqueles 4 povos que dão origem à Grécia, e a sua sociedade é dividida segundo a seguinte estratificação. Os eupátridas, descendentes dos pátrias, possuem as melhores terras. Eles são oligarquia, as pessoas mais ricas, que dominam a política ateniense e inicialmente têm os direitos políticos. Os georgóis são camponeses, eles são livres e ficam com as piores terras. Os metecos são estrangeiros, não nascidos em Atenas, eles podem praticar artesanato e comércio. Os tetas são escravos, geralmente feitos por dívida ou por guerra. Sim, na antiguidade, se você ficava devendo e não conseguia pagar, em alguns povos você acabava se tornando escravo. E os demiurgos, que inicialmente não estão marcados no início da estrutura social de Atenas, eles acabam surgindo no desenvolvimento dessa cidade, quando essa cidade vai passar de uma base econômica agrícola para uma base econômica comercial. Eles são comerciantes que lidam com o comércio marítimo, ficam cada vez mais ricos e acabam forçando a política ateniense a ter uma evolução. Como a gente disse, a política ateniense ela passa por uma evolução, ou seja, seus modelos de governo e leis elas mudam conforme a sociedade também muda. A monarquia é o primeiro modelo de governo. O rei dos atenienses era chamado de basileus. Mais tarde, os grandes proprietários de terra querem ter um poder político maior, fazendo surgir o arcontado, onde 9 dos grandes proprietários de terra são eleitos anualmente para comandar a cidade. Mais tarde, nós temos a oligarquia, que é uma espécie de evolução do arcontado, onde os proprietários de terra, sejam eles eleitos ou não, têm direito a participar da política de maneira mais efetiva. O arcontado vai acabar evoluindo para a democracia. Mas antes disso, nós temos a tirania. Ela acontece mais ou menos ali na segunda diáspora grega, quando a gente tem um crescimento comercial. Esse crescimento comercial fez com que os georgóis, os pequenos proprietários de terra, acabassem perdendo sua terra para os grandes proprietários, mas os comerciantes ganham cada vez mais poder. Então a tirania é um momento de evolução das leis para que surgisse a democracia, que substituiria a oligarquia. Nesse momento nós temos legisladores, que são escolhidos para adequar a cidade e as leis desta à sua nova realidade. Os legisladores vão descontentar muito os eupátridas, porque os eupátridas lutavam para se manter no poder. Então, rapidamente, nós substituímos legisladores, que são homens que devem encontrar leis que agradem as pessoas, pelos tiranos, a quem era entregue o poder de dominar as leis sem que os outros pudessem interferir. Os principais legisladores e tiranos são Drácon, que é conhecido por leis muito severas. Na verdade, no direito atual, quando nós falamos que uma lei é draconiana, significa que ela é muito severa. As suas normas não se baseavam em nascimento ou fortuna, ou seja, é um princípio importante para o nascimento da democracia. As normas dele analisavam as pessoas. Solon, que vai abolir a escravidão por dívidas e vai limitar o tamanho das propriedades. É um princípio de reforma agrária já. Ele vai incentivar o comércio e a produção artesanal, ou seja, ele já enxergava que o futuro da cidade era o comércio. E Pisistrato, que vai limitar os poderes dos eupátridas, dando uma amplitude de poder maior para as outras camadas sociais. Clístenes vai ser considerado o criador da democracia. Ele torna todos os cidadãos possíveis de participar de uma assembleia, mas ele considerava que alguns cidadãos poderiam ser perigosos para a ideia democrática, então ele cria a lei do ostracismo. Todo ateniense que fosse considerado um perigo para a manutenção da democracia em Atenas poderia ser expulso da cidade por 10 anos. A cidadania, no período de Clístenes, é estendida a todos os homens adultos, livres e nascidos em Atenas. Ou seja, se exclui da ideia democrática os escravos, os estrangeiros e as mulheres. Péricles vai governar Atenas no seu auge, mas isso já não é o período arcaico, isso é o período clássico, que a gente vai ver numa próxima aula. Nesse momento, a gente tem uma riqueza comercial muito grande, e Atenas tenta exercer um predomínio meio que imperialista sobre suas cidades vizinhas. É o momento que Atenas mais cresce, cultural e arquitetonicamente. Ele traz os principais pensadores, filósofos e artistas da Grécia para trabalhar em Atenas. As instituições políticas são sempre muito cobradas nos vestibulares. Nós temos a Eclésia, que é a Assembleia Popular aberta a todos os cidadãos, a Bulé, que foi criada por Solon, que é o Conselho dos 500, sendo que cada região da cidade escolhia 50 representantes.
Atenas é o maior exemplo do desenvolvimento da cultura grega. Na verdade, quando nós nos voltamos para o passado e estudamos a cultura grega, boa parte do que estamos vendo foi desenvolvido em Atenas, porque nenhuma outra cidade investiu tanto em arte, ciência ou filosofia. Isso se deve ao fato de que Atenas, com certeza, foi a cidade mais rica. Então, o fato dela ser o maior polo comercial facilitou com que ela fosse também o maior polo cultural. A educação ateniense, principalmente voltada para os homens, visava criar líderes que fossem grandes militares, grandes comerciantes, mas também que fossem capazes de atuar na política. Já Esparta, a cidade mais rival de Atenas, ela teve uma origem dórica. Aquele povo que chegou por último, que era um povo extremamente guerreiro, que assustou todo mundo e que fez boa parte dos gênios fugirem para o interior do território da Grécia. Ela nasce numa região de agricultura precária. Portanto, ela adota uma educação lacônica, ou seja, voltada para o militarismo exacerbado. Isso se devia ao fato de que eles acreditavam que a educação militar era que melhor acostumaria as pessoas a uma frugalidade, ou seja, viver sem excessos, viver apenas com o necessário. A sociedade espartana também tinha uma divisão estratificada de sua população. Nós temos os espartanos, ou esparciatas, que recebem o melhor preparo militar e detêm os direitos políticos. Intermediariamente, nós temos os periecos, que são artesãos ou pequenos camponeses com as piores terras. Eles eram livres, mas não tinham direitos políticos e recebiam um treinamento militar mais ou menos. E abaixo de todos nós temos os ilotas, que não são escravos, mas são servos da cidade. Os ilotas eram presos à terra. A sua população superava dos esparciatas ou espartanos em um número de 14 para 1. Uma curiosidade é que os espartanos, eles horrorizavam o dinheiro. Durante a maior parte da sua história, foi proibido que houvesse moedas circulando em Esparta. O governo da cidade tinha dinheiro para negociar com as outras cidades, mas o dinheiro não circulava dentro da cidade entre a sua população. As terras pertenciam todas ao Estado, ou seja, ao governo espartano, que eram divididas entre as famílias esparciatas. Os espartanos, além de receber a terra, recebiam uma quantidade de lotes para cultivar essa terra para eles. Suas principais instituições políticas foram criadas por Licurgo, o legislador. Os espartanos têm esse personagem que é meio mítico, ninguém tem certeza da existência dele ou não, mas ele teria sido o criador de todas as leis espartanas. E as leis espartanas, ao contrário dos atenienses, nunca mudaram. O funcionamento político de Esparta era praticamente um quartel militar, o que faz com que nós a conhecemos como uma oligarquia militar. Suas principais instituições políticas são a diarquia, ou seja, Esparta tinha 2 reis, um religioso e um guerreiro, mas o poder político desses reis era bem esvaziado. O rei religioso comandava o sacerdócio, enquanto o rei guerreiro era o principal comandante em batalha. A Ápila, que é uma assembleia militar para os homens com mais de 30 anos, que aprovava ou recusava as ordens vindas do governo. A Gerúsia, composta por 28 cidadãos que podiam propor novas leis, e o Eforato, composto de 5 homens com mais de 60 anos. Eles representavam o verdadeiro poder político da cidade, já que eles vigiavam o andamento administrativo. Mas o interessante de se pensar é que numa cidade extremamente guerreira e que a gente vê que os garotos treinam no exército dos 7 aos 60 anos de idade, era muito difícil fazer 60 anos. Praticamente ia para o Eforato quem sobrava. As mulheres em Esparta, ao contrário das mulheres atenienses, eram muito respeitadas. Isso se deve ao fato de que os homens estavam sempre num intenso treinamento militar, desde os 7 anos. Então, eram as mulheres esparciatas ou espartanas que comandavam a produção agrícola, elas que vigiavam os ilotas. Isso fazia com que elas tivessem uma função social extremamente importante e extremamente valorizada pelos espartanos, o que não acontecia com as mulheres atenienses. Aqui eu coloquei uma citação sobre a cultura espartana, essa cultura guerreira que impressiona tanta gente e que faz com que se produza grandes filmes cinematográficos até hoje.